Continuando o estudo do seno, vamos resolver a questão 6. Com o auxílio da tabela trigonométrica, calcule. Letra A, seno de 125. Então, vamos resolver lá. Letra A, seno de 125 graus. Pessoal, eu posso já determinar logo o seno de 125 graus. A gente não tem como decorar o seno de 125 graus. A gente só é mais fácil decorar o seno desses ângulos, olha. Esses são os ângulos notáveis. O ângulo de 30, 45 e 60. O seno de 30 é 1/2, o seno de 45 raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 raiz de 3 sobre 2. E também é fácil de decorar o seno dos ângulos que cortam os eixos. Ângulos que cortam os eixos. Quais são esses ângulos? O de 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e aqui volta para 360 graus. Então, esses cortam os eixos. Então, é fácil decorar e só precisa decorar estes ângulos. Novamente, os ângulos notáveis e os ângulos que cortam os eixos. 125 não é ângulo notável e nem é um ângulo que corta os eixos. Então, como é que eu vou fazer para saber o seno deste ângulo? Primeira coisa que a gente tem que fazer. Vamos fazer aqui o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico aqui. Olha, fazer um círculo. Agora eu vou fazer aqui os eixos cartesianos. Aqui eu tenho x, nesse lado eu tenho y. Aqui, veja, observe. Aqui eu tenho 30, né? 45 e 60. O ângulo aqui 0, 90 graus, 180 graus aqui. Aqui embaixo eu vou ter 270 graus e aqui eu vou ter 360 graus. 125 graus vai estar aqui no segundo quadrante. Veja, esse daqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, Q de quadrante e quarto quadrante. 125 está no segundo quadrante. Para eu encontrar o seno deste ângulo, eu tenho que achar um simétrico a ele aqui no primeiro quadrante. Eu tenho que observar se ele vai ser de 30, de 40 ou de 60. Eu sempre transformo eu sempre trago todos os ângulos para o primeiro quadrante. Eu tenho que achar um ângulo simétrico no primeiro quadrante, que é mais fácil para eu achar o valor do seno. E como é que eu faço para achar o simétrico de 125, que está aqui, olha. 125 vai estar mais ou menos aqui. Digamos que esteja daqui. 125 graus. Como eu faço para encontrar um simétrico de 125 aqui no primeiro quadrante? Eu vou utilizar as fórmulas. Lembra que eu tenho essas fórmulas aqui? Vejam. Fórmulas para encontrar ângulos simétricos. Se o ponto estiver aqui no segundo quadrante, eu utilizo essa fórmula. P é igual a π menos A. Se o ângulo estiver aqui no terceiro quadrante,
no terceiro quadrante, eu utilizo a fórmula P igual a π mais A. E se ele estiver aqui no quarto quadrante? Olha, se estiver no quarto quadrante, eu uso P igual a 2π menos A. 120 está no segundo quadrante, 125, então eu utilizo essa fórmula, P igual a π menos A. Não esqueçam uma coisa, viu? A é sempre um ângulo que está aqui no primeiro quadrante. Olha, A sempre será do primeiro quadrante. Primeiro quadrante. A sempre vai ser um ângulo do primeiro quadrante. Então, vamos lá. Fazendo aqui. Então, a fórmula é P, que é igual a π menos A. Porque é uma fórmula do segundo quadrante. Então, no lugar de P, eu vou colocar o 125. 125, que é igual a π, o valor de π, 180 graus, menos A. Agora, quem tem letra fica no primeiro membro, quem não tem vai para o segundo. Aqui eu tenho, o A está negativo, vou passar para o primeiro membro, vai ficar positivo. Aí repeto o 180, ficou no... Agora, 125 está no primeiro, vai para o segundo. Ele é positivo, vem negativo. Então, agora, A, que é igual a 180 menos 125, vai ser 55 graus. Então, o seno, eu sei que o seno de 125 graus vai ser igual ao seno de 55 graus. Pessoal, observe que 55 graus é um ângulo aqui do primeiro quadrante. Olha, aqui vai de 0 até 90. Quem for de 0 até 90 é do primeiro quadrante. Medindo de 0 até 90 é do primeiro quadrante. E 55 é mais ou menos aqui. Olha. Então, é do primeiro quadrante. Então, vamos lá. No primeiro quadrante, eu tenho aqui seno de 55 graus. Pessoal, aqui eu tenho seno de 55 graus. Veja, eu tenho aqui seno de 55. Eita, 55 não é um ângulo notável. Se fosse um ângulo notável, é fácil, olha, porque eu já decorei. Quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. E agora? Como é que eu vou achar esse ângulo, esse seno de 55 graus? Olha o que foi que a questão disse. Com o auxílio da tabela trigonométrica, calcule. Com o auxílio da tabela trigonométrica. E onde está essa tabela trigonométrica? Ela está aqui, olha. Nessa tabela trigonométrica, eu tenho o valor do seno, do cosseno e da tangente de vários ângulos. Olha, de 1, 2, 3, 4, 5, olha. Aí vem até 45. Aí aqui no outro lado, como ele continua, 46, 47 e vai até 89 graus. Lembre-se que uma volta completa é 360, mas ele só trouxe aqui os ângulos, os ângulos até 89. Mas isso já vai ser importante para eu responder a minha questão. Então, eu quero o seno de 55. Olha lá, 55, quanto é o seno de 55? 55 está aqui, o seno está aqui. É 0,81915. Então, quem é o seno? 0,81915. Agora, esse seno vai ser positivo ou vai ser negativo? Pessoal, vocês lembram? Olha, que eu tenho aqui, olha, seno do primeiro quadrante, o seno é positivo.
no segundo quadrante, o seno também é positivo. Porque aqui, ó, os números são positivos aqui, no eixo cartesiano. Seno do terceiro quadrante e seno do quarto quadrante, eles são negativos, porque aqui embaixo os números são negativos. Entendeu? Então, esse seno vai ser positivo, seno de 55. Então, a resposta é essa daqui. O seno de 125 é 0,81915. Agora vamos para a letra B. Letra B. Vou iniciá-la aqui. Deixa eu puxar mais para cá. Pronto. Letra B. Na letra B, eu quero o seno de 260. Então, na letra B, seno de 260 graus. Pronto. Então, vamos lá. 260 graus é um ângulo, um ângulo que tem o seno conhecido. Vamos ver. É fácil decorar o seno dos notáveis. Olha, 260 não é ângulo notável. Veja. 260 é um ângulo que toca os eixos, porque esses senos, olha, eu decoro. Eu preciso decorar o valor desse seno. Mas 260 não tá. Tem o seno de 270, que é menos 1. Mas de 260 não tem. Então, 260 vai estar mais ou menos aqui, veja. E eu não tenho o valor do seno. E agora, como é que eu vou fazer? Se eu não tenho o valor desse seno aqui nos notáveis, nem nos que tocam os eixos. Já sei. Eu vou encontrar um simétrico dele aqui no primeiro quadrante. Veja. Eu vou encontrar o simétrico de 260 que está aqui no primeiro quadrante. Como eu vou fazer isso? Observe que 260 vai estar aqui. 260 graus. É um ângulo do terceiro quadrante. Nas questões que eu coloquei, eu fiz aqui em números. Então, eu vou apagar aqui, viu, pessoal? E vou colocar em números, para ficar tudo padronizado. Aqui, ó. Eita. Vou colocar assim, ó. Primeiro quadrante. Aqui, vou colocar em número. Segundo quadrante. Terceiro quadrante. E o quarto quadrante. Fica melhor. Pronto. Então, 260 está no terceiro quadrante. Eu quero encontrar um simétrico aqui no primeiro quadrante, que esse primeiro quadrante eu vou até riscar, olha. Ele é muito importante. Eu tenho que achar o simétrico dele aqui para eu poder achar o valor do seno. Está aqui. Olha. Pronto. Então, como eu faço? Eu vou usar a fórmula de encontrar os simétricos. Veja. Fórmulas para encontrar ângulos simétricos. Se o ângulo está no terceiro quadrante, eu uso essa fórmula aqui. P é igual a π mais A. E 260 é do terceiro quadrante. Então, vou usar a fórmula. P é igual a π mais A. Então, aqui vai ficar P. Quanto é P? O 260. 260, que é igual a π. Quanto é π? 180 mais A. Agora, quem tem variável vai para o primeiro membro. Então, aqui o A está positivo, vem negativo. Menos A, que é igual a 180 menos 260 graus. E agora, vamos continuando aqui no outro lado. Aqui vai ficar menos A, que é igual. Pessoal, aqui eu vou diminuir, porque os sinais eles são diferentes. Aqui tem um positivo implícito. Então, 180 menos 260, eu vou ter 80. Então, aqui será A vai ser 80.
e conserva o sinal do número maior, né? O jogo de sinais, olha. Na adição e na subtração, olha aqui o jogo de sinais. Na adição ou na subtração, sinais iguais, eu somo. Sinais diferentes, subtrai. Olha, os sinais diferentes subtrai. Sinais diferentes subtrai. Na adição ou subtração, conserva o sinal do número maior. Por isso que o maior aqui é 260, o sinal dele é negativo, então aqui ficou negativo, menos 80. Quando o A fica negativo, a variável tem que multiplicar por menos 1. Então aqui ficará, olha, multiplicar por menos 1 é só trocar o sinal. É negativo, fica positivo. É negativo, fica positivo. Então A é igual a 80. Então eu sei que o seno de 260 graus é igual ao seno de 80 graus. Então vamos ver quanto é o seno de 80 graus. Bora lá? Vamos. Vamos ver se 80 graus está aqui agora, né? 80 graus está aqui nos ângulos notáveis. Eita, não tá, olha. Aqui notável só tenho 30, 45 e 60. Então vamos ver se ele corta os eixos. Se está nos ângulos que tocam os eixos. Está nos ângulos que tocam os eixos? Não, porque os ângulos que tocam os eixos é 0, 90, 180, 270 e 360. Não tá. Eita, e agora para eu encontrar esse ângulo de 80 graus? Aí eu vou pedir ajuda à tabela. A questão mandou pedir ajuda à tabela. Então aqui, olha, 80 está aqui. Quanto é o seno de 80? 0,98481. Então vou colocar aqui, olha. 0,98481. Está aí. Mas observe uma coisa, viu? Na verdade, eu quero o seno de quem? 260. E onde é que está o 260? 260 está aqui, no terceiro quadrante. E seno do terceiro quadrante é o que, minha gente? Olha aqui, que eu já expliquei para vocês. Seno do terceiro quadrante, ele é negativo. Então, eu tenho que colocar aqui o sinalzinho de negativo. Então, ficou menos 0,98481. Então, essa é a resposta da letra B. Vamos então para a letra C. Na letra C, eu tenho seno de π sobre 9. Letra C. Seno de π sobre 9. Pronto. Então, π sobre 9 é um ângulo de quantos graus? Não sei. Então, vou pegar π sobre 9 e vou transformar em graus para ficar mais fácil para eu achar o local dele no arco, na circunferência. Então, π sobre 9, que é igual a o valor de π, 180, dividido por 9. Aí aqui vai ficar 18 para dividir para 9, fica 2 e repete o 0. E aqui ficou 20 graus. Então, o seno de π sobre 9, né? Π sobre 9 é a mesma coisa que 20 graus. E o seno de 20 graus, não é isso? Eu quero o seno de 20 graus. Então, vamos ver aqui. Se a gente já tem o seno de 20 graus. Observe que 20 graus já é um ângulo do primeiro quadrante. Olha, 20 graus é um ângulo do primeiro quadrante. Porque aqui nesse primeiro quadrante é de 0 até 90. 20 graus vai estar mais ou menos aqui, nesse ponto. Então, eu não preciso usar estas fórmulas aqui, as fórmulas de transformação. Por quê? Porque ele já é do primeiro quadrante.
eu só uso estas fórmulas quando eu quero um simétrico no primeiro quadrante. Quando o ângulo está em um desses, eu quero um simétrico aqui. Mas só que 20 já está aqui. Já está aqui no primeiro quadrante. Então, eu não preciso usar a fórmula. Eu já vou direto. Mas eu tenho aqui o seno de 20 graus. Vamos ver. Não tenho seno de 20 graus. Não, 20 graus não é um ângulo notável. Notável é 30, 45 e 60. E agora, como é que eu vou achar? Vamos ver então se 20 graus toca os eixos. 20 graus toca o eixo X ou o eixo Y? Não. Quem toca os eixos é 0, é 90, 180, 270 e 360. 20 graus não toca. E agora? Como eu vou achar esse seno? Pedindo ajuda à tabela trigonométrica. Então, vamos para a nossa tabela. Na nossa tabela, 20 graus vai ser quanto? Aqui, olha, o seno de 20 graus está aqui. O seno de 20 graus é igual a 0,3422. Então, aqui vai ficar assim, olha. O seno de π sobre 9 é igualzinho ao seno de 20 graus, que é igual, esqueci aqui quanto é o valor, e é igual de 20, quanto é 0,3422. 0,3422. Agora vai ser positivo ou vai ser negativo, meus amigos? Positivo ou negativo? Vai ser positivo, porque 20 graus está aqui no primeiro quadrante. 20 graus está por aqui. Olha, se 20 graus está aqui no primeiro quadrante, né? Aqui é 30, então 20 graus vai estar por aqui. Se 20 graus está no primeiro quadrante, aí eu já aprendi que um seno que está no primeiro quadrante, um seno que está de um ângulo que está aqui, o seno é positivo. Então, ele fica do jeitinho que está aí, positivo, e o sinal de positivo não preciso colocar. Então, a resposta é essa aqui. Seno de π sobre 9 é 0,3422. Agora, vamos para a letra D. Letra D. Na letra D, eu quero o seno de 7π sobre 4. Então, vamos lá. Olhe. Seno de 7π sobre 4. Minha gente, 7π sobre 4 é um ângulo de quantos graus? Para eu localizar ele na circunferência. Eu não sei. É ruim de decorar quando está em π. É ruim de saber. Mas eu vou transformar para ângulo, para grau. Então, eu vou pegar 7π sobre 4, que vai ser igual 7 vezes π. Quanto é π? 180 sobre 4, igual. Agora aqui, 7 vezes 180 dividido por 4, quanto é? Vai ser 45. 45. E quanto é 7 vezes 45? 7 vezes 45, quando vocês fizerem a conta, vai ser 315 graus. Então, isso daqui, 7π sobre 4, é a mesma coisinha que 315. Eita, não posso colocar 315 aqui não, porque eu estou dizendo que o seno é 315. Então, 7π sobre 4 é igualzinho a 315, tá bem? Então, vamos lá. Então, quanto é o seno de 315? Quanto vai ser o seno? Seno de 315. Vamos então aqui. 315 é um seno que não está no primeiro quadrante. Olha, voltando a dizer, eu só posso encontrar o seno que está aqui no primeiro quadrante.
Só posso encontrar se estiver no primeiro quadrante. 315 não está no primeiro. 315 vai estar aqui no quarto quadrante. Olha, aqui nesse ponto é 270. E até aqui é 360. Então, 315 vai estar mais ou menos aqui, nesse ponto. 315 graus. Observe que ele está no quarto quadrante. Eu preciso encontrar um ângulo simétrico a ele aqui no primeiro quadrante para eu encontrar o seno. E como é que eu faço para achar um simétrico aqui no primeiro quadrante? Um simétrico de 315 no primeiro quadrante. Vou usar a fórmula do simétrico. Fórmula para encontrar o simétrico. Quando o ângulo está no quarto quadrante, aí eu utilizo essa fórmula aqui. P igual a 2π menos A. Então, vou utilizar a fórmula P, que é igual a 2π menos A. Então, aqui P, quanto é o P? Vai ser... Deixa eu puxar mais, hein? P vai ser 315. 315, que é igual a 2 vezes π, 180, menos A. 315 é igual a 2 vezes 180, 360, menos A. Agora, quem tem letra vai para o primeiro membro, quem não tem variável fica no segundo. Então, aqui é menos A, é negativo, passou para o primeiro membro, fica positivo. 360 permanece no mesmo lugar, não troca o sinal. Agora, 315 é positivo, está aqui implícito. Quando vem para o segundo membro, fica negativo. Então, A é igual a 360 menos 315 vai ser 45 graus. Então, A é 45 graus. Então, o seno de 7π sobre 4 é igual ao seno de 45. É igual ao seno de 45. E quanto é o seno de 45? Vamos ver se 45 está aqui no primeiro quadrante. Se é um ângulo notável. 45 está aqui no primeiro quadrante. É um ângulo notável? É. Olha que bom. É um ângulo notável. E quanto é o seno dele? Raiz de 2 sobre 2. Então, aqui ficou o seno de 45. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E agora, vai ser positivo ou vai ser negativo? Pessoal, observe o seguinte. 7π sobre 4 foi 315. Não foi isso que a gente encontrou? Olha, não foi 315? 7π sobre 4 é 315. Nós vimos que 315 está aqui no quarto quadrante. Então, um seno de um ângulo que está no quarto quadrante, o seno fica o quê? Negativo. Então, aqui eu tenho que colocar o sinal de negativo. Aqui vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Essa é a resolução da questão 6, as letras A, B, C e D.